Olá, aluno e aluna do pré-vestibular social. Seja bem-vindo ao vídeo da semana 31, estudo de questões sobre coesão textual. Este vídeo foi organizado por Monique Borges, Luan Sabino, Paola Vitória e por mim, Carolina Laureano. Neste vídeo da semana 31, abordaremos o modo como a coesão textual é apresentada nas questões de vestibular dos exames do CEDERJ, da UERJ e do Enem. Comentaremos as alternativas e o gabarito. O objetivo é compreender como se dá a construção do enunciado e de que modo o conteúdo é articulado em cada questão. É importante ressaltarmos que durante a apresentação, o vídeo fixará a visualização da questão, do enunciado e das alternativas durante a minha fala. Apenas visualizaremos o gabarito comentado para que você tenha a oportunidade de pausar o vídeo caso queira consultá-lo. Vamos para as questões. Questão 1 do CEDERJ 2019.1. Há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa: ler um bom livro ou usar um machado. Recomendo de Assis. A expressão sublinhada exemplifica o seguinte mecanismo de coesão textual. Letra A, elipse. Letra B, remissão. Letra C, anáfora. Letra D, catáfora. O texto utilizado nessa questão possui uma frase com um certo humor, uma vez que se vale do nome de um dos maiores autores da literatura brasileira, Machado de Assis, para construir um duplo sentido, criando assim uma ambiguidade cômica. O enunciado da questão solicita que você identifique, a partir do trecho sublinhado, qual mecanismo de coesão textual se encontra nas alternativas listadas. A opção correta é a letra D, catáfora, uma vez que esta constitui mecanismo de coesão textual por meio do qual há uma antecipação do que ainda será enunciado no texto. Nesse caso, a frase declarativa, duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa, busca antecipar o que está apresentado na sequência, ler um bom livro ou usar um machado. Das opções incorretas A, B e C, pode-se dizer que elipse diz respeito ao processo por meio do qual um termo já mencionado anteriormente na frase é suprimido, sendo recuperado pelo contexto. Já a remissão, na opção B, é um processo que pode se realizar tanto através da catáfora quanto através da anáfora, e ocorre quando um termo remete a outro elemento do texto. A opção C, anáfora, configura o processo inverso da catáfora, uma vez que este é um mecanismo por meio do qual um termo retoma outro termo já citado anteriormente na superfície textual. Segue o gabarito comentado. Questão 2. UERJ 2017, segundo exame. Temos uma tirinha da Mafalda. Se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Nós amamos a nossa pátria só porque nascemos aqui? Os turcos amam a Turquia porque nasceram na Turquia? Os suecos amam a Suécia porque nasceram na Suécia? Os japoneses amam o Japão porque nasceram no Japão? Título, patriotismo e comodidade. O uso de palavras que se referem a termos já enunciados, sem que seja necessário repeti-los, faz parte dos processos de coesão da linguagem. Na pergunta feita no segundo quadrinho, uma palavra empregada com esse objetivo é letra A, nós, letra B, aqui, letra C, nossa, letra D, porquê. Bom, o texto da questão faz parte do gênero tirinha, geralmente publicado em jornais e revistas, também em alguns sites, e que se caracteriza por geralmente provocar o riso e a reflexão do leitor acerca de temas diversos. Na tirinha feita por Quino, a personagem Mafalda conversa com um colega de classe sobre a possibilidade de se fazer uma redação composta apenas por perguntas. Ao questionar se os habitantes de determinados países devem amá-los apenas por ali terem nascido,
A personagem aponta certa comodidade nesse raciocínio, fazendo uma revelação oportuna acerca do seu sentimento conveniente de patriotismo para produzir a redação. O comando dessa questão ressalta um recurso importante da coesão textual, chamado de coesão referencial, que ocorre quando uma palavra se refere a um termo já anunciado no texto, não havendo necessidade de repetição. Nesse sentido, a questão pede para que você analise o segundo quadrinho e identifique uma palavra que é empregada com essa finalidade. A palavra que corresponde a esse aspecto encontra-se na opção B. No segundo quadrinho, a personagem começa a fazer perguntas anunciadas no quadrinho anterior. Na pergunta, nós amamos a nossa pátria só porque nascemos aqui, observa-se o emprego do advérbio aqui, referindo-se ao sintagma nossa pátria, evitando a repetição desta expressão. Em relação às alternativas incorretas A, C e D, a palavra nós indica o sujeito que a enuncia, sendo o pronome pessoal da primeira pessoa do plural. Já o pronome possessivo nossa atua como determinante da palavra pátria e aparece como uma informação nova no contexto. Por fim, a conjunção porque introduz na frase uma pergunta, não remetendo a nenhum elemento citado anteriormente. Segue o gabarito comentado. Questão 3, retirada do Enem 2017. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó, cor de macaco. Examinavam-nos sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens, mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me suscetibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Letra A singularidade. Letra B, tais vantagens. Letra C, os gabos. Letra D, longe disso. Letra E, em geral. Esse trecho foi extraído de um conto do autor do modernismo de 1930, Graciliano Ramos, presente na obra Infância. No pequeno fragmento, o autor narra uma experiência pessoal, e por isso o texto é narrado em primeira pessoa. Essa experiência vivida junto a um grupo de garotas levou o narrador a ser vítima de uma zombaria em razão de suas vestimentas. O enunciado dessa questão destaca os processos de coesão que garantem a progressão textual, pedindo para que seja identificada no texto a expressão que indica a introdução de uma nova informação acerca do tema. Assim, a opção que podemos considerar correta é a letra D, longe disso. Essa expressão inicia a apresentação de um novo aspecto da situação. O elemento marca o momento em que o narrador introduz uma nova observação ao ter percebido que as moças não estavam elogiando, mas sim zombando de maneira sutil. Assim, é por meio de tal frase que somos informados que o narrador travava contato com aquela forma irônica de ofensa, diferente das grosserias a que me habituara. Sobre as alternativas incorretas A, B, C e E, podemos dizer que a expressão a singularidade retoma o fato de as moças afirmarem o contrário do que desejavam. Já a expressão tais vantagens remete às qualidades do paletó do narrador, anteriormente elogiado pelas meninas. Ainda, a expressão os gabos faz referência aos elogios, já mencionados. E por fim, o termo em geral, na opção E, remete a algo que ocorre com frequência. No caso, a fala franca das moças acerca da vestimenta do narrador. Segue o gabarito comentado.
Questão 4. Enem 2016. A palavra e a imagem têm o poder de criar e destruir, de prometer e negar. A publicidade se vale deste recurso linguístico imagético como seu principal instrumento. Vende a ficção como real, o normal como algo fantástico, transforma um carro em um símbolo de prestígio social, uma cerveja em uma loira bonita e um cidadão comum num astro ou estrela, bastando tão somente utilizar o produto ou serviço divulgado. Assim, fazer o banal torna-se o ideal, é tarefa ordinária da linguagem publicitária. Repetindo a última frase, assim, fazer o banal tornar-se o ideal é tarefa ordinária da linguagem publicitária. Enunciado. Alguns elementos linguísticos estabelecem relações entre as diferentes partes do texto. Nesse texto, o vocábulo assim tem a função de contrariar os argumentos anteriores, letra B, sintetizar os argumentos anteriores, letra C, acrescentar um novo argumento, letra D, introduzir uma explicação, letra E, apresentar uma analogia. Esse texto trata sobre os recursos utilizados pela publicidade e de como deles se vale para construir uma imagem sedutora de um produto e torná-lo atrativo ao público consumidor. No início do enunciado da questão, alguns elementos linguísticos estabelecem relações entre as diferentes partes do texto, há uma afirmação conceitual sobre coesão textual que aborda a relação entre as porções textuais. Você deve ter em mente que se trata de uma questão relacionada à costura e ao desenvolvimento do texto, quando nós falamos sobre coesão textual. Na segunda parte do enunciado, a questão focaliza a função do vocábulo assim, em como ele contribui para a conexão entre as partes do texto. Para entender isso melhor, você deve reler todo o texto para observar essa função dentro dessa parte em especial do texto. A resposta correta é a letra B. Nesse texto, a palavra assim marca a finalização de uma listagem de ações que o texto publicitário promove para valorizar e tornar o produto atrativo para o consumidor. Indica o resumo, a síntese da função do texto publicitário, que é fazer o banal tornar-se o ideal. Ou seja, a palavra assim, nesse texto, tem a função de sintetizar os argumentos anteriores. Podemos então desconsiderar as opções A, C, D e E, porque a palavra assim não possui sentido de oposição, não serve para contrariar ou opor o que foi dito anteriormente. A letra A tampouco serve para adicionar, acrescentar nenhum novo argumento ou ação realizada, assim como também não inicia, não introduz nenhuma explicação ou motivo. E, por fim, não apresenta nenhuma correspondência ou paralelo do texto publicitário a outros. Segue o gabarito. Chegamos ao fim deste vídeo. Este conteúdo, coesão textual, está na apostila módulo 1 de língua portuguesa. Qualquer dúvida, é importante que você procure o mediador de língua portuguesa do seu polo. Bons estudos. Segue a bibliografia. Até a próxima semana.